Quero agradecer a Deus, externar os agradecimentos ao nosso Hermes, por eles termos formulado o convite. Que Deus abençoe grandemente sua esposa, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu estou muito feliz. Quero agradecer a essa coletiva que veio comigo para estar nos acompanhando nessa jornada. Quero agradecer a Deus pela vida dos amados obreiros e companheiros que estão aqui à minha retaguarda, que estão trabalhando na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos de forma especial. Meus irmãos, quero parabenizar essa igreja, essas irmãs que têm feito um trabalho tão abençoado e tão profícuo na obra do Senhor. Quero convidar você também, sem perca de tempo, se assim você tem a sua Bíblia Sagrada, para abrir comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no seu capítulo de número 10. O primeiro livro do profeta Samuel. Aqueles que entendem assim, abra sua Bíblia e vamos ler a santa palavra do Senhor nesta noite. Graças a Deus. Estamos felizes por tudo que Deus tem nos abençoado e nos feito. Eu vou ler para tomarmos tempo, irmãos. Capítulo 10, o versículo é o versículo de número 6, que está escrito assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. E você diz amém? Amém. Vem tomar o vosso assento no nome de Jesus. Meus irmãos, a esta hora que estamos a proferir a santa e sacrossanta palavra de Deus, entramos em um detalhe, entramos em uma atmosfera de atenção dobrada, pois este texto que eu acabei de ler, ele se faz conexão com o texto que está no tema, a saber, o capítulo de número 37 de Ezequiel e o seu versículo de número 9. E nós entendemos que quando se fala de espírito de vida, existe exatamente o espírito que nos traz a um fortalecimento espiritual e a uma chamada espiritual. Esse espírito de vida, ele não só nos dá vida espiritual, como nos fortalece. Mas quando a Bíblia fala sobre o espírito de vida, muito especialmente no livro de Ezequiel, a Bíblia está falando da casa de Israel, que estava em uma situação difícil, mas Deus restaurou a casa de Israel pela boca do seu homem de Deus, do seu profeta, e ele profetizou a restauração de Israel. Quando nós observamos a leitura que acabamos de ler agora, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, nós vimos uma chamada, e nessa chamada nós observamos e compreendemos que o Espírito Santo é quem nos evidencia, é quem nos dá vida, e é quem nos traz a uma capacitação, e que nos traz a uma maior intimidade para com o Senhor no seu santo ministério. O que a Bíblia está exatamente relatando é que quando Deus ele escolhe e quando Deus põe sobre alguém o seu Espírito, é lógico que esta pessoa ela se transforma em outro homem, em outra mulher, pois aonde está o Espírito Santo de Deus, Deus ali o evidencia e Deus ali o faz notório em todos os lugares que ele passa. A Bíblia Sagrada está falando exatamente que Deus chamou a Saul. A Bíblia diz que Israel teve 2 reis e existia duas monarquias em Israel. A primeira monarquia era a monarquia do Reino do Sul. A segunda monarquia era
O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi exatamente o rei Davi. Mas na chamada de Saul, Deus lhe deu uma grande experiência, ele deu um particular e especial para que ele viesse entender que aquele que é chamado, ele jamais pode se embaraçar com as coisas deste mundo. Aquele que é chamado, ele não pode jamais se apegar a nada desta terra. Aquele que é escolhido pelo Senhor, ele precisa ser diferenciado em toda a sua maneira de viver. A Bíblia Sagrada está falando que Saul, após a sua chamada, após Deus lhe dar a maior prova de sua escolha para liderar o povo de Israel, a Bíblia diz que Deus começou a lhe dar algum teste, alguns sinais, algumas coisas que iriam acontecer na sua chamada. Todo aquele que é chamado, todo aquele que é escolhido, todo aquele que sente em seu coração arder por uma chamada ao ministério da igreja, ao ministério evangelístico, ao ministério pastoral, ao ministério de louvores, ele sente e ele percebe alguns testes, algumas coisas, alguns sinais que Deus lhe dá como experiência e como uma prova cabal de que Deus está lhe chamando. A Bíblia Sagrada diz que esta unção era descida sobre 3 tipos de pessoas. É de verdade que esses 3 tipos de pessoas tinham um poder maior em sua totalidade dentro da casa de Israel. A primeira pessoa eram os reis de Israel, a segunda pessoa era o sacerdote e a terceira pessoa eram os profetas. O interessante é que nós vamos ver que quando Deus escolheu a Saul, Deus olhou e disse: Saul, vou lhe dar uma prova que eu estou lhe chamando para o ministério. A Bíblia diz que foi mais ou menos assim. Jesus começou, aleluia, a profetizar quando estava em Jerusalém e disse que jamais existiu homem nascido de mulher que fosse tão maior do que João Batista. Ele deu ênfase para o ministério de profeta. Jesus lhe deu também o sumo sacerdote e explicou porque ele foi o sacerdócio real em Jerusalém e ofereceu-se em sacrifício vivo para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele lhe deu uma ênfase exatamente do sacerdote. E Jesus, como rei dos reis, foi pendurado a uma cruz e todos começaram a zombar e dizer: tu não és rei dos judeus. Mas ele não jamais se preocupou com esse tipo de afronta, porque ali ele estava dando a ênfase do ministério do rei. Agora, quando Deus escolheu Saul no Velho Testamento, Deus começou a explicar a Saul qual era o significado da sua chamada. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus deu o primeiro teste para Saul e está no livro de 1 Samuel, capítulo 10 e o versículo 2. A Bíblia diz que Saul começou a olhar e procurar a jumenta do seu pai, e ele foi andando, foi procurando e foi querendo achar. Ele não acreditaria, não imaginaria que ali estava para ser chamado, ou que estava para ser evidenciado ao ministério de quê? O ministério de rei. A Bíblia diz que Saul começou a procurar e de repente ele ouviu e viu o profeta Samuel e Deus, o povo gritava, o povo clamava por o rei. Deus tocou no coração de Samuel e disse: Samuel, este aí é o rei de Israel, unge ele como capitão do meu povo, unge ele como líder do meu povo. A Bíblia Sagrada diz que agora ele está sendo ungido. Aí Samuel chama a Saul e diz: Saul, eu preciso lhe dar alguns detalhes, algumas explicações sobre a sua chamada. A primeira ênfase que eu vou lhe dar sobre a sua chamada é que a partir daqui em diante você não vai mais procurar jumentas. Você vai ser um homem agora consagrado, ungido pelo Senhor. Deus está te consagrando, está te ungindo para que você venha a ser o líder do seu povo. Você não vai mais se preocupar com jumenta. A primeira ênfase que Deus lhe deu foi exatamente que Saul não deveria mais procurar jumenta. A segunda ênfase que Deus dá para Saul é que ele não poderia mais, jamais ficar andando peregrino sem conhecer a vontade do Senhor. A Bíblia diz que o profeta olhou para ele e disse: você vai encontrar com 3 pessoas
que na sua chamada